Olá, meus amigos. Estamos iniciando mais um vídeo do canal Ilumina Notícias. E você também pode ouvir pelo podcast. Eu sou Renato Queiroz e hoje nós vamos conversar com o engenheiro diretor do Ilumina, meu amigo Roberto Araújo, e vamos falar sobre particularidades do sistema elétrico brasileiro. Afinal, o Estado brasileiro planejou, administrou e participou da construção de usinas hidrelétricas com reservatórios, que hoje estamos percebendo que é uma vantagem extraordinária nesse ambiente de uma matriz energética que cada vez mais necessita de renováveis. E se fala hoje em renováveis, em eólicas e solar, e hidrelétrica também é uma renovável. Eu já vou agradecendo, antes de fazer uma pergunta ao Roberto Araújo, pela essa oportunidade, e vou fazer uma introdução não muito longa, mas para depois, eu sei que o Roberto é um craque em informações, em gráficos, tabelas, e eu vou fazer essa introdução para deixar o Roberto depois livre com seus gráficos e tabelas, e a gente vai conversando ao longo do tempo. Quer dizer, aqui no Brasil, as grandes hidrelétricas com reservatórios utilizados pelo setor foram construídas com decisões nos anos 50, predominantemente para a geração de energia elétrica, porque elas têm outras funções também. E nessa década, 50, 60, essa decisão foi inteligente, pois com o armazenamento de água nos reservatórios das usinas hidrelétricas, esse armazenamento durante o período de cheia dava condições de gerar energia em períodos de estiagem para atender o crescimento do consumo da nossa sociedade. E, certamente, essa geografia dos rios de Planalto favoreceu essa opção. Mas, Roberto, percebe-se que essa elevação da capacidade de armazenamento foi sendo inferior ao aumento da capacidade instalada das hidrelétricas. Quer dizer, o sistema brasileiro, no passado, tinha capacidade de reservar afluências equivalentes, sei lá, quase 2 anos de consumo, se não estou errado. Isso foi caindo, e talvez, você vai confirmar isso, nós estamos em cerca de 5 meses. Essa capacidade foi se reduzindo em função do crescimento de carga, pela inviabilidade de construção de novos reservatórios. E aí você tem a questão da complementação, são usinas térmicas, a gás, solar, eólica. E aí, Roberto, eu deixo para você essas questões da reserva, da função dos reservatórios, qual é o importante, a complementação, a complementaridade dessa energia gerada com hidrogênio. Tudo bem, Roberto? Tudo Fica bem. à vontade, por favor. Boa introdução. Realmente, nós construímos reservatórios não porque nós fôssemos metidos a besta de construir grandes obras, não. É que os rios do Brasil são de planalto, como você disse. E, portanto, se você barra um rio, ele geralmente tende a formar um grande lago. Então, naquela época, nós consumimos bem menos do que hoje, nós tínhamos uma capacidade de guardar água equivalente a quase 2 anos. O que é ótimo para quem tem uma ideologia de clima tropical, que é extremamente variável. Então, você conseguia regularizar a geração com o consumo simplesmente porque você tinha estoque. Isso foi caindo, foi caindo, foi caindo. E, infelizmente, nós não temos mais lugares para construir reservatório que mantém essa proporção, não tem mais jeito, né? Também abandonamos um pouco os inventários de novas hidrelétricas, demonizando, inclusive, hidrelétricas sem reservatório, uma bobagem, porque hidrelétrica sem reservatório, quando você não está com os reservatórios cheios, elas ajudariam a manter os reservatórios mais cheios, evidentemente. É como se tivesse uma banheira, tivesse meio vazia, e alguém oferecesse, você não quer aqui uma mangueirinha para jogar mais água na tua banheira? Não, não quero, não. É mais ou menos essa bobagem que a gente está fazendo de não reestudar novas hidrelétricas que sejam médias, né? Então, esse aqui é um gráfico que mostra a energia armazenada, quer dizer, a água, imaginando-se que a água ela vai ser turbinada e ela vai gerar uma quantidade de energia. Então, essa mancha azul aí é a energia armazenada. E a linha amarela é o consumo. Repara lá que em 2008, ali por volta de 2008, nós tínhamos mais ou menos, guardava-se mais ou menos 5 meses. E reparem também que depois de 2014, você não consegue mais encher os reservatórios. A gente está numa situação de que, por diversos motivos,
nós temos uma situação que a gente acaba gastando a água. É mais ou menos isso. Então, ou seja, isso trouxe assim, a seguinte questão. Afinal de contas, quem é que vai complementar essa falta de reserva? Será que a gente precisava de usinas térmicas? Será que são as térmicas que vão fazer essa complementação? Então, esse dilema é que a gente está envolvido. E a gente, graças a Deus, a gente tem já sinais de que existem outras coisas que podem nos ajudar. E são exatamente o sol e o vento. Eu queria mostrar isso. Essa aqui mostra a preocupante situação do Rio São Francisco, por exemplo. Vocês reparem que essa linha pontilhada é a média de 12 meses. Repare que nós estamos, desde 2001, com uma média abaixo da média de longo termo, que é essa linha pontilhada vermelha. Ou seja, no histórico, na média de longo prazo, lá de 1930 até agora, nós estamos com uma afluência dos últimos quase 20 anos abaixo dessa média. Ou seja, nós estamos com um problema hidrológico sério no Rio São Francisco. Isso é uma outra discussão que a gente pode depois levar sobre essa questão da influência do desmatamento, chamar alguém para nos explicar isso. E o que acontece? O que é a capacidade eólica por país? Né? Quer dizer, o Brasil não está muito mal em termos de capacidade eólica, ele está ali no 9º lugar. Mas repara só que, veja quem é o líder da geração eólica. A Dinamarca é 41% da capacidade do país já é eólica. E a China, por exemplo, lá 14%, a Europa 20%. O Brasil está ali junto do pessoal que está abaixo, está em 9%. Nós temos ainda grande espaço para crescer. Na parte do solar, que é o que a gente está pensando de que elas poderiam ajudar os reservatórios, nós estamos muito mal. Né? Por incrível que pareça, a campeã Honduras, isso é em percentual do consumo. Né? Israel está 8,7%, depois o Brasil está em 45º lugar, com 1,6%. A gente só 1,6% do nosso consumo é atendido por solar. Com essa insolação toda, né? Com essa insolação toda. A insolação brasileira, por exemplo, só voltando um pouquinho, por exemplo, a Alemanha, né, que tem 8,6% do seu consumo já atendido por solar, a insolação da Alemanha não chega à metade da brasileira. É uma coisa inacreditável, assim, as vantagens que nós temos. Agora, olha o lado bom. Né? Isso aqui é a evolução das eólicas no Nordeste. Por incrível que pareça, as eólicas do Nordeste são 80% das eólicas do Brasil, ou seja, as eólicas estão concentradas no Nordeste. Evidentemente que há diferentes regimes de vento, então o Nordeste tem um regime de vento muito favorável. E olha como é que as afluências em 2019, como é que foi a afluência em 2019 do Rio São Francisco. Tá? Ali no verão, como cresce, depois ali no inverno vai atingir um valor mínimo lá em outubro. Agora, olhem a sorte. Essa é a geração eólica de 2019, que o máximo está lá mais ou menos em setembro, outubro. Portanto... Sazonalidade. Oi? Uma sazonalidade, né? Exatamente, uma complementariedade entre vento e rio. Né? Rio mais vento dá isso aqui. Se você soma as duas, olha que coisa impressionante. Você soma as duas, a marrom é a energia natural, ou seja, as afluências, e o azul é o vento. E o cinza é a soma dos dois. O consumo total da região Nordeste é por volta de 10 mil megawatts médios. Então, reparem, a soma de Rio, São Francisco, com problema de afluências, mais as eólicas do Nordeste, quase atinge o consumo do Nordeste. Ou seja, se nós cuidássemos melhor dos rios e instalássemos mais eólicas no Nordeste, nós podíamos exportar energia. Inclusive, se vocês olharem
os intercâmbios, tem em alguns meses que o Nordeste exporta energia, por incrível que pareça. A região mais seca do Brasil exporta energia em função dessa facilidade que ele tem de vento. Agora, Roberto, deixa eu te perguntar o seguinte, quer dizer, a gente pode falar isso, mas no final, mas começa com essa tua apresentação desmistificar algo que eu escuto muito em outros seminários, de que quem pode ser a complementariedade do sistema brasileiro são térmicas a gás. Então, quando se fala em complementariedade, esquece que esse teu exemplo aí é extraordinário. Quer dizer, com eólica e solar, eu estou fazendo a complementariedade, no exemplo que você deu ali do Rio São Francisco, que tem péssimas afluências, não é verdade? Quer dizer, a gente pode deixar para o final, se você quiser, que eu não sei qual é a tua ordem aí, mas começa a desmistificar que é só uma térmica que pode ser a complementariedade dos nossos sistemas hidrelétricos, com os reservatórios. Evidentemente que uma térmica ela é despachada. Então, o operador nacional do sistema ele tem controle da geração. Então, você consegue fazer essa complementariedade controlada. Bom, então, quer dizer que aquelas fontes que não são controladas são ruins? Se você for olhar individualmente, olhar uma eólica, ela é muito problemática, porque ela, às vezes, venta, às vezes diminui o vento, às vezes venta demais, aí a eólica se desliga. Né? Uma ventania muito forte, ele tem uma proteção e ela se desliga. Então, imagina você ter que ficar compensando. Agora, quando você soma as eólicas, depois eu vou mostrar isso, soma com a solar, a situação melhora muito. Então, essas energias que são tão incertas, são tão variáveis, elas começam a ficar não tão variáveis. E aí começa a dizer, bom, então eu tenho um jeito, se eu conseguir juntar essas fontes todas através de linha de transmissão, que é fio, meu Deus do céu, é mais barato fio, é mais barato do que usina. Então você junta essas usinas todas por fio, você consegue fazer um papel muito parecido com o que as térmicas podem fazer. Ou seja, eu não estou dizendo que as térmicas sejam inúteis. Estou dizendo que talvez não precisemos de tantas usinas térmicas, se a gente souber fazer uma política que saiba aproveitar essas fontes. Então, olhem, reparem, por exemplo, o reservatório de Sobradinho é o primeiro grande reservatório do Rio São Francisco. O Rio São Francisco nasce em Minas, né? Tem a usina de Três Marias, que ela não tem muitos reservatórios. O grande reservatório do Rio São Francisco é o Sobradinho. Reparem só que ele vinha caindo absurdamente. Vou lembrar, estamos com afluências decrescentes. E, de repente, a partir de 2015, ele começa a recuperar seus níveis. Ou seja, quem está, na realidade, recuperando os níveis do Sobradinho é a energia eólica. Então, isso mostra, inclusive, eu já estive lá com o pessoal do OMS, uma observação que eles fizeram foi essa, de que provavelmente, se continuar investimento em eólicas no Nordeste, o Sobradinho não vai ter mais aquele problema de depressionar demais, aí tem uma reclamação generalizada. Ou seja, a regularização do sistema vai começar a ser feita com níveis de reservatórios mais estáveis. E aí vem essa questão. Bom, quer dizer que o vento ajuda os rios. E o sol ajuda os ventos? Aí que a gente vai ver que é impressionante também. Essa aqui é a curva de carga do dia típico no Nordeste. Né? Peguei um dia lá qualquer e começa assim, quer dizer, por volta das 6 horas da manhã começa a crescer e depois decresce durante a madrugada. Né? Reparem o seguinte, essa aqui é a geração solar num dia típico do Nordeste. Isso aqui é só a geração das usinas solares do Nordeste. Se você juntar as duas, olha aqui o que acontece. Eu somei a energia solar em cima da curva de carga. Então, repara, você começa a ter uma ajuda justamente no momento de pico. Você tem uma energia que
ele soma justamente na hora que está todo mundo consumindo mais. A cor cinza é o somatório. Isso, olha aqui. Isso aqui, esse amarelinho, é a energia atendida pelo Sol. Ou seja, o Sol já ajuda o atendimento na hora da ponta. Né? Repara que a hora da ponta, na realidade, ele ocorre por volta das 15 horas. Tem de noite também, mas já está essa questão do calor no Brasil está trazendo uma mudança. A gente está tendo o máximo consumo na hora por volta das 3 horas, exatamente na hora que o Sol está no seu máximo de geração. E aí o que é interessante, aqui está a curva, né, o solar embaixo, né, que é muito pequeno ainda, e ali a eólica e a solar somada com a eólica. Quer dizer, quando você tem eólica e solar junto, as eólicas variam menos. Porque a reclamação que tem das eólicas é o seguinte: venta durante a noite, diminui durante o dia, depois venta mais durante a noite. Olha, se o Sol faz o contrário, ele não gera nada durante a noite e gera mais durante o dia. Se você soma os dois, você tem uma situação mais estável. Então, repara o seguinte: nós poderíamos fazer, por exemplo, projetos eólicos solares, onde você tem um parque eólico e no enorme espaço que fica, porque ninguém quer morar perto de eólica. Você sabe que a eólica ela gera um ruído meio incômodo. Você constrói parques solares. E aí você já tem uma usina que se comporta mais bem comportada do que uma eólica pura. Agora, tem uma importância também aqui no Brasil do nosso sistema de transmissão. Como estão todos interligados, eu posso jogar isso. Quer dizer, mais uma estratégia que o Brasil teve muito positiva, né? E você repara que é o seguinte, que, infelizmente, nós tivemos muitas falhas nos leilões de transmissão. Quando a Eletrobras ficou meio sem grana, né, em função da medida provisória 579, ela perdeu muito a sua capacidade de investimento, muitos leilões deram vazio. Na realidade, não houve muito interesse do setor privado em expandir o sistema de transmissão. O que para essa complementaridade eólica solar com os reservatórios é muito ruim. Isso aqui é só um gráfico que mostra, é o mesmo gráfico, só que eu diminuí aqui a escala do lado direito, do lado esquerdo, para mostrar melhor essa influência do solar na eólica. Quando a eólica reduz a sua geração, a solar entra no seu lugar. Quer dizer, é como se vocês vissem assim, parece que tem uma coisa estranha, quer dizer, parece que a natureza, a coisa é óbvia da natureza. Quando tem sol, tem mais energia solar chegando. E aí tem menos vento, claro, porque na realidade o vento também vem da energia solar, da diferença de temperatura. Então uma coisa compensa a outra. Agora vamos ver os reservatórios mais sol. Isso aqui é uma coisa que está muito ligada à questão da privatização da Eletrobras. Quando se fala em privatizar uma usina, não é que a gente privatize o lago, mas quem é que pode aproveitar aquela enorme área do lago? E aí a gente vê o seguinte: por exemplo, os grandes reservatórios do sistema brasileiro são assim enormes. Por exemplo, os reservatórios de Furnas têm 1.400 quilômetros quadrados. É claro que ninguém vai botar fotovoltaica em todo o reservatório, porque ninguém ia poder andar de barco, né? Mas uma parte do reservatório você pode botar fotovoltaica. E o que é impressionante é a quantidade de energia que você pode produzir comparada com a energia que a própria usina fornece. Então, eu vou usar aqui, como vocês sabem, eu já instalei na minha casa, eu tenho 40 metros quadrados de fotovoltaica, a minha geração é por volta de 600 kWh mês, isso já foi verificado porque já tem há mais de um ano, ou seja, eu gero mais ou menos 7,2 megawatt-hora por ano,
o que é mais ou menos aquele valor ali em termos de terawatt-hora ano. Né? Bom, o reservatório de Furnas tem 1.400 quilômetros quadrados, ou seja, 1.400.000.000 metros quadrados. A geração, fazendo essa proporção, essa geração solar desse reservatório inteiro daria esse valor aí de 21 bilhões de quilowatt-hora mês, que dá aqueles 252 megawatt-hora, 252 terawatt-hora ano. Evidentemente que ninguém vai botar o reservatório, todo mundo com fotovoltaica. Eu acho que a gente causaria um problema para comprar fotovoltaica no mundo inteiro. Mas suponha que você tenha 1% do reservatório. 1% do reservatório produz aquela quantidade de energia ali, 2,52. Né? Vamos comparar como é que foi a produção da usina de Furnas no ano de 2011, quando as afluências foram muito boas. São Pedro nos deu um ano assim, extremamente chuvoso. Ela produziu 5,86 terawatt-hora no ano. Repara só, 1% do reservatório produz mais ou menos a metade. Você imagina o potencial de complementariedade de energia que existe ao aproveitar as placas flutuantes nos reservatórios das usinas. Portanto, essa questão da privatização, evidentemente que ninguém vai levar o lago embora. Mas, hoje em dia, a energia solar trouxe uma coisa que ninguém tinha descoberto. Assim, terrenos vazios. Você pode botar uma usina solar. Um número impressionante, quando você pega esse valor aqui, é que para gerar toda a energia que o Brasil consome, você precisa apenas de 15% da área do estado de Sergipe, que é o menor estado brasileiro. 3.333 quilômetros quadrados geram toda a energia brasileira, os 600 terawatt-hora, mais ou menos, que a gente gera. É um negócio inacreditável isso. Quando eu fiz essa conta primeiro, eu fiquei assustado. Mas depois eu vi uma palestra do Tesla, nos Estados Unidos, onde ele mostra exatamente uma coisa. Ele mostra um quadradinho dentro do estado de Colorado e fala a mesma coisa. Esse quadradinho aqui, no estado de Colorado, gera toda a energia que os Estados Unidos consomem. Quer dizer, isso traz uma mudança tecnológica que faz uma grande reviravolta no que a gente pensava no passado. Então, a gente nós temos que nos acostumar com essa nova ideia. E aí eu digo mais, Roberto, começo a ficar pensando, desconfiado, que talvez a estratégia de privatizar a Eletrobras, que tem esses reservatórios, não está sendo percebido, vamos falar assim, não está sendo percebido pela política energética brasileira, pela EPE, pelo próprio governo, que você poderia fazer uma política dentro desse teu raciocínio de utilizar esses reservatórios usando lá os terrenos, entre aspas, da água ali dos rios para gerar eólica e solar, e poderia ser a grande política brasileira para frente dentro desse mundo de mudanças climáticas. Aí eu fico pensando, será que grupos privados não estão percebendo isso e isso não seja um dos interesses de vender a Eletrobras? E será que a mídia não pode discutir isso um pouco mais? Né? Porque quando você vê essa questão de privatização da Eletrobras, você vê os CEOs só botando números. Você não vê uma discussão energética do futuro. Né? Quer dizer, eu acho que pode ter um mote de a grande solução da Eletrobras do Estado seja realmente a alavancadora desse tipo de política. Né? E aí vem as térmicas também, né? Quer dizer, fico eu pensando, quer dizer, o interesse das indústrias é válido. Logicamente, quem trabalha em nuclear tem um interesse de desenvolver a indústria nuclear. Quem trabalha com térmica a gás tem interesse em desenvolver as usinas térmicas a gás. Isso é um interesse mundial. E aí vem os lobbies. Vou falando dos lobbies positivos. As pessoas que trabalham ali estão vendendo seus produtos, etc. Então, eu digo o seguinte, e as térmicas? Quer dizer, como é que poderia ser uma térmica a gás? Ela pode entrar na base ali, vou emitir CO2 e tal, mas ela pode ter uma função ali em determinado momento, é uma térmica a gás. E não é isso que nós estamos falando.
Quer dizer, na questão dessa eólica e solar, você falou até no início de que não há um controle da operação. Quer dizer, para aqueles que não conhecem, elas estão gerando sempre. O operador não comanda, entra uma térmica alta, ela gera, essa é a regra. Ela automaticamente está ventando, está gerando tal. Para o operador do sistema, no mundo antigo, era melhor ficar sentado e ficar, bota uma nuclear, bota uma térmica, tal, eu fico mais tranquilo. Eu estive, alguns anos atrás, conversando com um executivo já pela universidade do NS, que eles brincavam e diziam, eu lá, uma térmica, seja lá nuclear, alguma coisa, eu ficava sentado. Na hora que não tivesse o rio, eu botava aquela térmica lá. Mas agora a questão mudou, tem mudanças climáticas, etc, etc, etc. Então, temos que ter, o ONS vai ter que se reestruturar e saber que eu tenho que jogar com a intermitente. Então, eu me pergunto, e as térmicas? A térmica a gás, ela não entraria mais numa complementariedade? Você tem alguma ideia nisso? Não, eu acho que a gente não vai eliminar totalmente a necessidade térmica, né? Porque, evidentemente, nós temos uma hidrologia tropical, grandes variações, né? Nós temos grandes variações de clima. A hidrologia ela é extremamente variável. Nós não temos mais a quantidade de reservatório que a gente tinha para regularizar isso. Nós estamos descobrindo que essas energias, que são muito variáveis também, sol e vento, quando somadas, ajudam essa outra que também não é muito estável, que são as afluências. E, evidentemente, isso vai causar um dilema. Agora, essas energias sustentáveis, as solar e eólicas, elas trazem alguns problemas elétricos. Porque, por exemplo, há uma ventania muito grande, né, por exemplo, no Rio Grande do Norte, e um parque eólico lá se desliga, isso acontece também, alguém tem que entrar rapidamente. Quem é que pode entrar rapidamente? As hidráulicas. Porque as hidráulicas são uma torneira. Você abre a torneira, você gera mais. Se você tiver uma térmica a gás, ela custa a crescer a geração. É como se fosse uma panela de pressão. Você tem que programar, é como se você tivesse até que criar uma espécie de reserva, né, para poder começar a gerar mais rapidamente. Então, elas também não têm essa capacidade. Há uma hipótese de as termas que estivessem ligadas diretamente a portos e que recebesse gás com efeito de petróleo, aí é como se tivesse assim um caminho direto, né? O gás chega, entra na térmica, gera e já sai na transmissão. Essas daí poderiam ser um pouco mais responsivas nesse negócio, mas as outras não são assim. Inclusive térmicas que têm contrato de mínimo de compra de gás. Então, às vezes, você nem tem essa variabilidade toda. Então, o sistema de transmissão está no foco do problema. Nós temos que começar a pensar se nós expandimos mesmo o sistema de transmissão pensando nisso, né? Agora, um outro ponto, Renato, é o seguinte. Você sabe que existe um grupo de pessoas que dizem o seguinte, não, os reservatórios não têm mais essa função de regularização, a gente não pode ficar nesse negócio de que o dono da usina não pode decidir quanto gerar, e tem gente defendendo que, ao invés de gerar o que o ONS manda, é que o dono da usina decide quanto vai gerar, ele assume o risco. Então, repara, isso pode dizer, não, é uma desobediência ao operador nacional do sistema, e alguém pode contestar. Não, realmente. Agora, e a energia gerada em cima da água? É comandada pelo operador nacional do sistema? Não. Então, é evidentemente que, mesmo obedecendo o ONS, os novos donos de usina, claro, a gente teria que discutir se um dono de usina pode implantar um sistema de fotovoltaica na sua usina. É assim. Vai ter que ter uma lei sobre isso. De quem é a área em cima da água? É um negócio inacreditável. A gente nem pensou em nada disso, né? Então, eu acho que é um problema que nós vamos levar para frente com várias interferências, né? Interferência da visão individualista das usinas que acham que podem decidir, a visão de que isso daí é uma fonte de energia que não é controlada pelo ONS,
a visão de que existe uma grande complementariedade escondida, né, entre solar, eólica e reservatório, que não está explicitada. Eu não conheço ninguém que tenha feito esse estudo para frente. Repara que o nível de solar é muito baixo no Brasil. Essa complementariedade solar e eólica nem foi estudada, nem isso a gente fez. Então, a gente está muito atrasado, infelizmente. Eu espero que a gente descubra que nós temos muita insolação e muito vento. Quer dizer, eu acho que tudo está mudando muito rapidamente. Quer dizer, a política energética, os estudos energéticos, tem que começar a ter novidades, vamos chamar de inovações. Você está levantando aqui pontos importantes, até de projetos de P&D, por exemplo, que a ANEEL pode botar para frente. Né? É uma pergunta que a gente já conversou, é o seguinte: suponhamos uns cenários de X%, eu vou fazendo cenário X, Y, Z% da área do Brasil com aquilo que você falou ali, com o solar e a eólica. Olha, botei 3% da área do Brasil hoje, 4, 5, sei lá. Qual é a consequência dos reservatórios? Qual é a consequência na matriz energética brasileira? Isso também é um exercício interessante, se eu fizer ir para frente. Quer dizer, não é só ficar imaginando as mesmas condições de hoje. Né? Você quer ver uma coisa também que tem a ver? Por exemplo, a gente não está desenvolvendo mais médias hidráulicas, né? Porque se acha que as hidráulicas elas afetam as regiões, há conflitos. Evidentemente que você pode desenvolver uma hidráulica sem imaginar que ela seja só uma fábrica de energia. Você pode criar outros atrativos. Irrigação, etc. Transporte fluvial, a gente tem pouco transporte fluvial. Se você fizer uma usina que não tem um grande reservatório, mas que possibilite um transporte, como é o Rio Danúbio, né? Você sabe que no Rio Danúbio você anda por vários países, vai pulando de nível, porque tem as reclusas. Né? No Brasil não aproveitou nada disso. Agora, você imagine a possibilidade de você ter pequenas fotovoltaicas ao longo desse reservatório para atender pequenos municípios. A quantidade de possibilidades é enorme. Entendeu? Agora, muita coisa que a gente teria que resolver. O que é essa geração que atenderia pequenos municípios em cima de lagos? Né? Da usina? É de uma distribuidora? É de quem? Entendeu? A gente tem que discutir tudo isso. Pois é, Roberto. Eu não sei se você tem mais alguma informação para nos dar aqui. Tá bom, né? Eu acho que nós vamos encerrando aqui. A gente tem muito assunto, a gente pode voltar a fazer discussões em cima desses assuntos pertinentes aí do setor. Eu tenho curiosidade de fazer um bate-papo sobre GSF e um bate-papo sobre Mercado Livre. Já combinei com o professor Ronaldo Bicalho, que está sempre nos dando apoio, está por trás aqui das câmeras, né? Nos dando apoio aqui na nossa gravação, da gente falar porque o setor elétrico é extremamente complexo. E você fala muito bem, muitas vezes, quando você faz um artigo e alguém diz assim: peraí, eu não entendi muito bem aqui e tal, e você diz: não, você não entendeu muito bem porque o setor elétrico é complexo. Não sou, é verdade. E nessas gravações, nessa explicação, que eu acho que hoje foi extremamente didático, pode passar para muitos, às vezes são engenheiros de outra área, não são do setor elétrico, ou pessoas mesmo que têm interesse, um entendimento da situação que nós estamos vivendo aqui, de importante discussão de um planejamento, vamos dizer, inovativo e moderno. E tal. E a gente volta a falar o seguinte: a privatização da Eletrobras é algo que tem que ser pensado nesta visão também, nesta visão. Não é só dizer o seguinte: eu vou pegar uma Eletrobras, eu vou separar a nuclear, vou separar a Itaipu, eu vou separar o CEPEL, pronto. Olha só, ficou uma Eletrobras, tá, Brasil? Olha, vocês que são contra, pronto, ficou uma Eletrobras. Agora eu vou vender os reservatórios, usinas, vou privatizar? Não, não é isso, né? Eu acho que tem que ser alguma coisa mais criativa. Roberto, obrigado, e vamos voltar a falar sobre o setor elétrico. Se você quiser dar uma fechada aí, você é um grande músico, podia fechar com uma música, mas como o nosso assunto é energia elétrica, não dá. Não, obrigado, Roberto. Eu posso fechar relembrando que temos que chamar a atenção de que esse assunto foi trazido pelo nosso colega Ronaldo Neri, que levantou a seguinte questão: a grande usina problema no Brasil, Balbina, por exemplo, que
porque era uma quantidade enorme de área alagada, que gera uma porcaria, gera muito pouca energia. Imagine solar em Balbino. Só isso. Eu posso recuperar os erros de um passado aí que nós fizemos. Exatamente. Muito obrigado, agradeço a todos que nos viram aqui e até a próximo canal de Notícias Ilumina. Muito obrigado.